vocês estarem aqui hoje, prestigiando o lançamento do livro História da Música Erudita, com o escritor Jean-Pierre Bontemps. Aqui nós estamos representando a Associação Musical e Cultural Pomerode, que está apoiando, né, e incentivando esse trabalho do lançamento do livro. A Associação Musical e Cultural Pomerode, como já disse, Pomerode, ela nasceu em Pomerode, né, aqui em Santa Catarina, cidade vizinha, né? E essa associação, ela tem uma finalidade educativa e de divulgação da arte musical em todas as suas formas, né? Ela foi fundada no mês de julho de 2012, na cidade de Pomerode. Aqui nós temos uns pormenores. A arte da música é considerada como elemento, né, de agregação social e meio de elevação espiritual. Frisamos aqui a importância da música, da literatura, hoje aqui é representado pelo lançamento do livro A História da Música, né, da arte plástica e do teatro, assim como no desenvolvimento da nossa história, que foi marcada pela atividade de grandes compositores. A associação musical, ela não é só nas artes do som, mas envolve teatro, atividades didáticas, palestras, nas instituições de ensino fundamental, médio e universitário. Portanto, foi constituída assim a nossa associação, né, Musical e Cultural Pomerode, como um projeto de estudo e divulgação das grandes obras musicais eruditas, né? E ela tem como objetivo primordial a divulgação da cultura da música erudita, especialmente a europeia, organizando concertos, palestras, concertos didáticos, pesquisas, além de publicações, gravações e várias outras atividades, né, como na literatura, que é muito importante também, hoje no lançamento do livro da História da Música Erudita. A associação, ela exerceu várias atividades no decorrer deste período, né, palestras da História da Música nas escolas, em todas as escolas municipais de Pomerode, né, foi realizado essas palestras e foi muito bem aceito, principalmente pelos professores de artes, e foi um sucesso, com os alunos ali delirando com esse projeto musical, né? Fizemos também apresentações com quarteto de cordas, fizemos também concerto de bandoneão, né, com orquestra, com piano. Agora tem outras atividades, os 500 anos, muito bem lembrado, os 500 anos da Reforma Luterana, que nós fizemos nas igrejas luteranas em Pomerode, né? Então foi um grande evento com coral e com uma orquestra de câmara, entre outras atividades culturais, musicais, né? E também no Domenico Zipoli, né? Nós fizemos também, ele era de Mozart, ele tinha as partituras, ele descobriu, né, com as partituras de Mozart, e ele também foi feita uma palestra sobre o Zipoli em Pomerode. Bom, aí a princípio seria isso, né? E passo a palavra agora para agora nós temos a apresentação, uma pequena abertura com o violoncelo da partita de Bach. São 3 movimentos, né? Quiser falar dos movimentos? Prelúdio, Allemande e Courante. Isso, são esses 3 movimentos. Obrigado. Queria dizer mais uma coisa, que
o Isaac Paparazzi, que faz parte de uma família de músicos, ou de violinista, o pai, que está aqui, também violinista, da orquestra de Blumenau, e também seu repertório é importante porque tem obras de Johann Sebastian Bach. Este repertório de suítes para violoncelo é uma obra-prima do grande compositor alemão. E já nós escutamos a sua ótima interpretação violoncelística desta obra em Blumenau, quando fizemos há 2 anos atrás o lançamento do meu livro, e foi um sucesso. Bom, parabéns, Isaac.
talvez Isaac tem-se em frente a uma carreira musical muito importante. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à diretoria deste museu, que é Patrimônio Cultural de Santa Catarina, e especialmente a figura da diretora, a senhora Cleo, mas tenho que agradecer também aos colaboradores do meu livro, História da Música Erudita. Um dos colaboradores está aqui, é violinista e engenheiro Gilson Badaraz, que deu os termos mais apropriados, mais certos e fiz uma segunda revisão do livro. A primeira revisão foi feita por o professor Imhoff, que curou a parte ortográfica, a parte da ortografia. Tem a apresentação científica do historiador e escritor Celso Deutscher, que é considerado o maior historiador da cidade de Brusque, muito ativo na literatura. Ele publicou mais de 200 livros. E tenho que agradecer especialmente ao grupo Deutsche Filme, na pessoa especialmente de Sérgio Deutscher, que curou a capa deste livro. Além disso, ele colocou as notações, a notação antiga, em uma forma própria para o livro. Fez um ótimo trabalho. Parabéns, uma salva de palmas para nosso amigo Sérgio Deutscher, que agora está gravando este evento. Esta capa é muito original, porque quem publica livros na capa coloca músicos, instrumentos. Nós colocamos a imagem do universo. Por que o universo? Por que o universo? Porque a música é também uma ciência. É como os planetas, os corpos celestes, são governados pela lei da dinâmica. A música é governada pela lei da acústica. E ambos fazem parte da física. Aí há esta convicção da música, que é ciência, vem de longe, porque já na história da música nós podemos constatar que grandes matemáticos, físicos, cientistas eram também músicos. Praticavam a música, além de estudar a música do ponto de vista matemático e científico, eles praticavam a música. O caso de Einstein, por exemplo, o grande matemático da teoria da relatividade, que ele era violinista e apreciava especialmente a música de Mozart. Depois foi ganhar Deus de Mozart. Bom, eu fiz uma pesquisa com inteligência artificial, perguntando à inteligência artificial quando foi escrito o primeiro livro de história da música. A resposta da inteligência artificial foi: I don't know. Eu não sei. Aí eu perguntei mais uma vez à inteligência artificial e recebi uma outra resposta. Later, mais tarde, faça a pergunta mais tarde. Aí eu cansei, peguei o
dicionário e pesquisei. Encontrei um músico, compositor, nascido no 1635, na Umbria, na região da Umbria, em Perugia, na Itália, que se chamava Angelini Giovanni Andrea Angelini Bontempi. Bontempi, meu nome, porque também meu nome é Bontempi. Parentes, quem sabe? Mas ele, por que estou falando de este Angelini Bontempi? Porque ele, além de compositor, ele foi cantor em Roma, foi um cantor maestro na Basílica de San Marco em Veneza, foi em Dresda, foi secretário do grande compositor Heinrich Schütz. Heinrich Schütz é uma figura que se pode comparar com o grande Johann Sebastian Bach e Claudio Monteverdi. E este compositor Angelini Bontempi era um grande compositor que deixou 3 óperas, o Paride, o Júpiter e uma outra Daphne, mas além disso, além de composições religiosas como oratórios e cantadas que ele escreveu, publicou 2 livros importantes. Um sobre a Revolução na Hungria e um outro com título História, Música. História e Música. Essa obra é uma das primeiras, se não a primeira, obra literária que fala sobre a história da música. E nas 2 partes deste livro, o Angelini Bontempi fala da música como ciência. Eu pensei, eu também tenho este conceito, porque também eu fiz esta capa junto com a colaboração de Sérgio. E o Angelini Bontempi fala sobre o nascimento da harmonia, especialmente depois do nascimento do contraponto, que é a técnica da polifonia, ou seja, a técnica de colocar uma melodia sobreposta a uma outra, colocar 2, 3 ou mais melodias juntas, esta é a polifonia. E a técnica se chama contraponto. E o Angelini Bontempi chama esta técnica ciência. Não é música, é ciência. Aí, este livro abre um capítulo novo na história da música, porque sempre a música foi considerada como uma arte, mas mais como uma arte de diversão, especialmente a cultura dos imigrantes que vieram da Europa. Era uma ideia da música por diversão, não era uma ciência, uma arte. Faziam música nas festas, faziam música no casamento, música religiosa importante na igreja, claro, mas a música feita de músicos profissionais era conhecida especialmente nas grandes cidades. E este livro tem o mérito de ampliar o conhecimento sobre esta arte, porque a arte musical, antigamente, era uma arte de elite, porque a gente muitas vezes devia se deslocar, fazer muitos quilômetros para chegar a uma sala de concerto ou a um teatro. Agora é fácil, porque com a internet, com os meios que nós temos, podemos escutar composições também esquecidas do século passado, gravações históricas. Aconteceu uma espécie de democratização da música, porque todo mundo pode ter acesso à cultura musical. A audição, escuto, mas precisava de uma obra literária para ampliar este conhecimento, porque o musicófilo, o
pessoa que gosta da música quer saber o período histórico do compositor, conhecer o estilo do compositor, a técnica de composição. Este livro abre a este conhecimento. Já disse que, para fazer uma analogia com a ciência, a música é regulada, é governada pela física, mas tem uma outra analogia. Antigamente, não muito tempo atrás, mas a música era feita de 7 sons: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como na antiguidade, os planetas eram 7. Vênus, Marte, Júpiter, Plutão, Netuno. 5. Como 5? Se são 7? Sim, porque os antigos pensavam 5 planetas mais a Lua e mais o Sol, porque naquela época eram considerados como planetas. Sol e a Lua eram considerados planetas. Eram 7. Hoje, com os modernos telescópios, os cientistas, os astrônomos descobriram 14 planetas, 14 diferentes planetas no sistema solar. Analogia com a música. A música era feita de 7 sons, mas depois com o cromatismo, com o romantismo, e especialmente com a dodecafonia de Arnold Schoenberg, a música se tornou feita de 12 sons. A escala se tornou muito mais ampla, muito maior. Agora, os cientistas dizem que todo o universo, os planetas são milhões, que cada sistema solar tem seus planetas. Também na música, nós temos instrumentos eletrônicos que podem produzir milhões, em teoria milhões de sons, porque o tom, distância do Dó, do Ré, que é um tom que era dividido em 2 semitons, Dó sustenido, Ré. Agora, com instrumentos eletrônicos, nós podemos fracionar, dividir em infinitos sons. Daí, esta é uma outra analogia que temos com a astronomia. Bom, agora nós sabemos que o horário aqui não é muito fechado. Queria falar 2 minutos sobre o livro. Já falei do livro de História da Música. Tem um livro, o primeiro livro que eu publiquei, foi publicado em Brusque. Este é a biografia do Papa Luciano, Papa que foi bispo na minha cidade. Eu era cantor nesta cidade da igreja quando era criança. Conheci pessoalmente este Papa. Depois ele se tornou bispo de Veneza, patriarca, como se diz em Veneza, e depois foi para Roma e foi Papa João Paulo I. Sua atividade eclesiástica foi muito breve, porque depois de 33 dias faleceu. Este foi um motivo de grande interesse por parte de escritores que publicaram diversas histórias sobre a biografia de João Paulo. Eu encontrei um meu amigo, um escritor brasileiro aqui, Saulo Adami, e o Saulo Adami disse para mim: vamos fazer a história de João Paulo. Certo? Eu encontrei os velhos padres, ou pessoas que haviam conhecido este Papa, e fizemos alguma entrevista. E surgiu este livro. Este livro que foi feito na segunda edição com outro título, com Papa João Paulo I, Carisma e Mistério. Interessante porque um amigo, nosso amigo, o senador
Franco Rocchetta foi senador na República Italiana, líder do independentismo vêneto, escreveu uma história. Ele é um historiador da história da região do Vêneto, conhece toda a história desta região. E fez uma parte na língua italiana, falando também do Papa Vêneto, o Papa João Paulo I. Depois, do ponto de vista musical, é interessante este livro que publiquei sobre Franz Liszt, um livro escrito com 2 idiomas. Eu escrevi em língua portuguesa e depois traduzi para a língua italiana. É uma breve biografia do grande Liszt, compositor e pianista húngaro. E depois, um outro livro importante foi este livro, que nasceu no tempo da pandemia. Eu fiz uma pesquisa também sobre a manipulação molecular. Por quê? Porque os cientistas, já há 20 anos atrás, falavam do perigo desta manipulação de laboratório, porque poderia acontecer um vazamento de elementos que podiam provocar uma pandemia. É que nasceu esta história fantástica de um rapaz de Pomerode que se apaixona da biologia, se torna cientista, vai nos Estados Unidos, se torna cientista. Bom, outra história fantástica. Depois tem uma história que desafia a literatura moderna, que é livro, infelizmente, em língua italiana, ainda não fiz a tradução, que se chama Aspasia. Desafia a literatura americana, porque é um livro de conteúdo moral, religioso, a diferença dos livros americanos e ingleses que falam de violência, que falam de droga e outra coisa. Meu livro fala de coisas boas. É um livro educacional. A história de uma moça que se torna freira e descobre um livro de um escritor do 1300 que faz uma previsão nos anos 2000. Ele diz: nos anos 2000 vem a pandemia, nos anos 2000 tem a crise da finança, provavelmente tem a Terceira Guerra Mundial. Bom, estamos vivendo nesta época, e os eventos enunciados neste livro, 2300, estão acontecendo. Esta freira, ela faz obras boas, reza, porque quer afastar dos anos 2023, 2030, o perigo de uma crise, de uma guerra mundial. Este é um livro educacional. Enfim, tem este livro que é episódios biográficos na língua italiana. Agora não foi vendido muito no Brasil, porque é na língua que fala toda a minha história, porque eu já era professor, já há 18 anos, lecionava nas escolas particulares e públicas, dava aula de piano também. Fala da minha carreira também como pianista. Também eu tive uma participação também na política. Naquela época, trabalhei mais ou menos 15 anos na política com o governo do Berlusconi. E daí é como se chama, uma testemunha de uma trajetória não só artística e musical, mas também política e literária. Isso. Agora, se o nosso amigo pode concluir esta conversa. Bom, foi muito bom. Tivemos aí a apresentação dos livros, né? E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Estamos aqui à disposição para esclarecer, para explicar mais alguma coisa histórica sobre os livros também, fique à vontade, né? E tem os livros aqui também, né, para quem quiser
quem quiser comprar. E a princípio seria isso aí. Agradeço a todos. Temos agora também, vai ser servido agora também um coquetel ali. Todos estão convidados, né? E mais uma vez eu agradeço a presença, o trabalho do Sérgio. Muito obrigado, né? Um excelente profissional. E todos aqui presentes, o Isaac, parabéns Isaac pela sua execução, muito obrigado aí para poder contribuir nesse evento, no lançamento do livro, né? E agradeço profundamente a todos que estão aqui. Muito obrigado.